Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa oração com a palavra de Deus, nossa Léxio Divina, com o texto de Lucas 12, de 35 a 38. Consagramos a Ti nossa mente, nossa memória, consagramos a Ti nossa boca e consagramos a Ti o nosso coração. Disse Jesus: tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir, logo que ele vier e bater. Felizes os servos que o Senhor, à sua chegada, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os porá à mesa, e passando de um a outro os servirá. E caso venha pela segunda ou terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo o ensino de Jesus tem uma beleza ímpar, é o ensino de Deus. Será que a gente já procurou pensar, meditar e refletir sobre isso? Quando nós fazemos a proclamação do Evangelho, nós estamos sendo porta-voz de Deus. Nós estamos deixando que Ele fale em nós e através de nós. É Ele que está falando. E hoje o Senhor faz, num texto tão curto, tão pequeno, Ele faz uma séria advertência, nos exortando ao cuidado, a não sermos negligentes quanto ao cuidado. O ensino de hoje de Jesus é nos fazer chamar a atenção de estarmos atentos para aquele encontro definitivo que nós teremos com Ele. Sim, porque muitas vezes se fala muito sobre o fim dos tempos e a gente se preocupa tanto com os fins dos tempos. E não deveríamos nos preocupar com isso, porque Jesus quis que não fosse revelado. Ele não revelou. Ele disse que o Pai não autorizou ele a revelar. Mas ele está dizendo, inclusive hoje, reforçando e reafirmando o encontro pessoal que nós teremos com Ele na hora da nossa morte. É algo que nós não gostamos de falar e até somos supersticiosos quando falamos da morte. Pode dar azar, aspas. Como pode dar azar? Não podemos ser nem negligentes, nem supersticiosos. Precisamos ser realistas. É a única coisa certa que nós temos é que nós vamos morrer. E precisamos dar graças a Deus, porque o fato da vida que Ele nos concede é uma preparação para essa vida eterna. Só deve temer a morte, ter medo da morte, aquele que não está preparado para ela. Aquele que não tem um encontro pessoal diário com Jesus. Mas aquele que tem um encontro pessoal com Jesus, foi essa a razão da vinda dele à face da terra, nos libertar do pecado, nos libertar do sofrimento eterno. Jesus diz no Evangelho de São João, o Pai não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. É essa a razão da vinda de Jesus. Mas ele quer nos mostrar que quando ele vier, ou quando do nosso encontro pessoal com ele, na nossa morte, que pode ser a qualquer momento, eu posso nem terminar com você essa oração. Pode acontecer. Nós precisamos estar prontos, estarmos preparados, como se esse dia que nós estamos vivendo fosse o dia do encontro do Senhor. Não pensemos o dia da morte, não, mas o dia da vida,
da vida eterna. Nossa querida Santa Teresinha, próxima da morte, com aquelas dores incríveis, dores horríveis, ela dizia: eu não morro, eu entro na vida. Ela tinha essa convicção, tinha essa certeza de que essa vida era uma preparação para a vida eterna. Assim também nós devemos ter essa consciência de procurarmos viver o hoje como se fosse o nosso encontro com o Senhor, como se fosse o dia da nossa morte, que não é morte, mas é que início da vida eterna. E o que nós precisamos fazer? Uma reflexão, como está a nossa vida? Nós temos sido justos? Nós temos sido honestos? Nós temos sido coerentes? Nós temos sido íntegros nas nossas ações? Ou nós temos sido corruptos, volúveis? Nós temos sido devassos? Nós estamos achando que só a bebedeira, a orgia, a promiscuidade, isso é o prazer da vida? Nós achamos que isso é aí? Não é. Isso é o desvio da vontade de Deus. Isso é a tentação do demônio que nos engana, nos dá prazeres momentâneos, porque ele quer a nossa condenação. Ele quer que a gente vá arder no fogo do inferno. Sim, existe o inferno, sim. Se não existisse, Jesus não teria vindo, não teria sofrido tanto, não teria morrido na cruz, não teria derramado a última gota de sangue dele. Mas ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a tentação. O grande convite da oração de hoje é nos prepararmos, ou seja, viver esse dia de hoje como se fosse o dia do nosso encontro pessoal com o Senhor, o dia da decisão de onde será a nossa eternidade. Se no local de sofrimento, de trevas, ou no lugar de luz, no lugar de alegria plena, de felicidade eterna. Vai depender de como nós estivermos vivendo o hoje. E Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso que mesmo que tenhamos cometido muitas faltas, mesmo que tenhamos cometido muitos pecados, Ele está nos exortando ao arrependimento e à conversão, a passarmos a fazer de maneira diferente que a gente fazia antes, que as nossas ações sejam rendidas ao Evangelho do Senhor. E essas ações que Deus, Jesus, resumiu em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, nada nem ninguém ter mais valor do que Jesus, do que Deus. Nem patrimônio, nem amizade, nem marido, nem mulher, nem filho, nem pai, nem mãe, nada nem ninguém pode ter mais valor do que Deus. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de tudo, de todos, de todas as coisas. E o segundo, que é semelhante a esse, disse Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Eu tenho procurado amar meu próximo. Eu tenho pedido perdão pelas vezes que eu magoei, que eu ofendi. Eu tenho concedido perdão às pessoas que me traíram, que me prejudicaram. Eu tenho amado, eu tenho desejado ao próximo aquilo que eu desejo para mim. Vamos fazer essa reflexão e vamos tomar um propósito de, a cada dia da nossa vida, estarmos preparados para esse encontro definitivo do Senhor com o Senhor, dia em que será selada a nossa eternidade. Se no local de trevas, dependendo das nossas ações de trevas, ou no local de felicidade plena, se formos submissos ao Evangelho de Jesus. Façamos então esse compromisso ao Senhor, de a cada dia procurarmos viver como se fosse o dia do nosso encontro com o Senhor, submissos ao seu senhorio, à sua vontade. Depois, contemplemos, nos coloquemos diante de Deus e simplesmente contemplemos
as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.